Amém, amém, amém. Você pode se assentar. Nós queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui hoje conosco, nos alegrando juntos com aqueles que foram batizados, aqueles que testemunharam do seu encontro com Cristo. Para nós é sempre uma alegria recebermos pessoas novas aqui, pessoas que são amadas por Jesus, a quem Jesus tem grande amor e desejo de se relacionar. Nós queremos celebrar com Jesus a vida de todos aqueles que foram batizados hoje. Nós tivemos pela manhã batismos aqui, lá em Gravataí, tivemos também pessoas pela manhã da nossa igreja lá no Vale dos Sinos também, lá do Vale da Zona Sul também, e nós estamos tão felizes por esse movimento de multiplicação de discípulos. Então vou pedir que cada pessoa que hoje à noite foi batizado, fique em pé, por favor, e nós vamos celebrar a vida dessas pessoas. Fique em pé, você que foi batizado, fique em pé, nós queremos louvar a Deus. Quem está perto dá um abraço e diz: bem-vindo à família de Deus, né? Nós estamos felizes pela sua vida, pela jornada. Nós tivemos mais de 50 pessoas hoje sendo batizadas e nós estamos gratos a Deus por isso. Também quero, em nome da nossa família, minha e da Martinha, Laila Radassa, agradecer também ao carinho, amor, cuidado dessa igreja. Nossa família fez uma transição de apartamento. Nós moramos 9 anos e meio num apartamento e nós agora nos mudamos. E foi tanto amor, cuidado, desde o movimento mesmo de a gente se mudar para esse lugar. Tem um casal lá, vizinho nosso do quarto andar, que são membros dessa igreja, foram tão cuidadosos desde o início. A preparação do apartamento, foi muito trabalho, muita gente trabalhando, dedicado. E depois a mudança sexta-feira que fizemos, estamos lá nos ajeitando no apartamento, mas graças a Deus tanta gente se uniu, não só para carregar as caixas, mas mulheres foram lá se organizar, comidinha, gente, tanta coisa, tantas manifestações do carinho, do amor, da provisão de Deus. E eu e Martinha, Laila Radassa, queremos agradecer todo o carinho. Estamos gratos a Deus e gratos a essa igreja, gratos à liderança, à administração e tudo que Deus tem feito também, cuidado para com nossa família. Obrigado, igreja. Nós estamos meio que nos achando assim, como se estivesse no Brasil, bem raiz, em Portugal, assim, tá? Porque é um apartamento de 1957, gente. Pensa assim, uns desenhos no teto, umas coisas assim. Eu estou me achando lá com Martinha. Está muito feliz, muito grato. 2 salas enormes. Agora não precisa fazer o Freedom num apartamento e outro no nosso. Tudo no mesmo apartamento, 2 salas. É uma coisa boa. Célula. Então a gente está feliz que aquele apartamento será muito útil. E fica a 2 quilômetros, dá para vir de bike, dá para vir a pé. Então isso é uma benção. Obrigado. Gratidão que não é expressa, não é gratidão. Então queremos expressar isso. Nós começamos uma série chamada Fidelidade e Generosidade, falando sobre a nossa administração financeira. Nós estamos hoje na 5ª mensagem. Você pode acompanhar essas mensagens no nosso canal. E nós, semana que vem, estaremos encerrando essa série com um bate-papo, com uma conversa bem importante com os nossos apoiadores, gestores, homens que são discípulos de Jesus, são gestores e são pessoas que têm ajudado esta igreja a administrar os recursos que Deus tem nos dado. Nós vamos ter uma conversa de sala semana que vem falando sobre isso e também do privilégio do investimento no reino de Deus e tudo que essa igreja tem feito de Jerusalém, daqui de Porto Alegre aos confins da terra, para que você possa cada vez mais entender o privilégio de poder ser fiel ao Senhor nos dízimos e generoso nas ofertas. Mas continuando hoje esta palavra, eu quero convidar você a meditar comigo
em João capítulo 6, versículos 1 a 15. Enquanto você vai abrindo, eu quero dizer algumas razões pelas quais nós estamos ministrando sobre esse tema. A primeira razão é porque nós percebemos que há uma falta de conhecimento em administrar a vida financeira a partir de uma cosmovisão bíblica. Todos nós aqui administramos os nossos recursos financeiros. Todos nós aqui, sem exceção, que aqui estamos e que temos algum tipo de retorno financeiro, algum tipo de remuneração financeira, nós fazemos alguma administração desses recursos. Mas o que nós como igreja estamos fazendo nesse tempo, e você que está aqui como convidado, amigo que veio, é importante entender, nas últimas semanas, é ajudar você a administrar financeiramente a sua vida numa perspectiva de uma cosmovisão bíblica. Ou seja, uma administração que parte do princípio e de princípios da palavra de Deus, de maneira que nós cremos que isso vai, e aí a segunda razão, produzir na minha vida e na sua vida não apenas uma capacidade de administração, mas uma administração financeira com princípios. Uma administração financeira que parte de princípios. E que isso vai trazer para mim e para a sua vida, que é uma expectativa do nosso coração. Na aplicação desses princípios, isso vai produzir para você e para mim uma liberdade financeira, ou talvez possamos dizer uma libertação financeira, porque nós percebemos que há muitas pessoas que sinceramente estão tentando administrar os seus recursos, mas que não têm aplicado princípios espirituais e, portanto, se tornaram escravas do dinheiro, e ao invés de elas usarem o dinheiro para amar, o dinheiro tem usado suas vidas e feitas delas escravas. Então isso tem motivado esta igreja a falar sobre esse assunto com muita clareza, com muita liberdade. Mas também há uma outra razão para isso, ou algumas outras razões, e uma delas é que o percentual de discípulos de Jesus, historicamente, não é um fator específico da Monte Serra, mas se aplica à nossa igreja também. Mas, de maneira geral, na igreja brasileira e ao redor do mundo, esse aspecto da contribuição financeira, do entendimento do dízimo, de uma generosidade pelas ofertas, ainda é um percentual pequeno daqueles que são membros de igreja, se dizem discípulos de Jesus, que vivem uma vida comprometida mensalmente com a vida financeira e o investimento no reino de Deus. E é uma oração nossa, querido, sim, que Deus possa acrescentar na vida desta igreja. Realmente nós oramos por isso, homens e mulheres, famílias comprometidas com Deus, também com os seus recursos. E nós estamos, como Monte Serra, muito aquém do que nós podemos ser do ponto de vista de potencial financeiro para o investimento do reino de Deus, para a proclamação do Evangelho de Jesus, porque ainda há muitos discípulos de Jesus, membros desta igreja, que ainda não compreenderam o privilégio da fidelidade pelos dízimos e da generosidade com as ofertas. E temos orado por isso, mas temos sim clamado juntos ao Senhor, para que nesse tempo de multiplicação de casas, multiplicação de igrejas, multiplicação de liderança, multiplicação de missionários, de pastores, essa expansão missionária, esse avanço, possa ser compatível com o crescimento também financeiro da igreja, para que haja um investimento realmente em recursos humanos, para que haja sim um avanço do reino de Deus. Nós temos orado por isso. Então hoje nós vamos falar sobre o milagre de multiplicar o que temos nas mãos. Faz assim com as suas mãos, por gentileza. Há coisas que estão nas minhas e nas suas mãos. Todos nós aqui temos, todos. Mas eu quero dizer para você que eu não tenho o poder de multiplicar o que tem nas minhas mãos, e nem você. Mas hoje nós vamos falar sobre Jesus, que tem poder de multiplicar o que está nas minhas e nas suas mãos. Nós vamos pensar sobre isso hoje. Eu queria que você fosse perguntando para Deus: Deus, o que tem nas minhas mãos?
E comece a orar hoje dizendo: Senhor, eu quero pedir que o Senhor multiplique o que tem nas minhas mãos. Mas o que você vai ver hoje é que nesse processo há passos fundamentais que precisarão ser dados por você e por mim, para que você possa ver aquilo que está nas suas mãos serem multiplicados para a glória de Deus. Vamos juntos caminhar nesse texto, nessa passagem, João capítulo 6, nós vamos olhar para essa linda história. Nós queremos desafiar você a crer que dar é melhor do que receber. Fale comigo: dar é melhor do que receber. João 6, de 1 a 15 diz: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades. A grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Olha a ordem de Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Pai querido, há tanta riqueza nessa passagem e há tanta limitação em mim em transmitir isso. Eu rogo ao Senhor agora, Pai, que o Senhor elimine os obstáculos das minhas limitações, para que livremente, Deus, a revelação da Tua Escritura, daquilo que o Senhor já comunicou ao meu coração, Pai, e que impactou já a minha vida, possa transbordar hoje aqui no coração e na mente dessas pessoas. E que o efeito seja, ó Deus, produzido pelo Teu Espírito de uma experiência profunda de fé de cada pessoa que aqui está, na administração daquilo que está nas suas mãos. Eu oro por isso, Pai, que este milagre aconteça na história de todos nós, em nome de Jesus, amém, amém. Esse texto, ele é um texto muito conhecido pelas pessoas, até mesmo aqueles que não necessariamente são partes de uma igreja, de uma comunidade de fé, o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Eu queria contar um pouco da história, do pano de fundo desse momento, porque Jesus, Ele vai chamar os seus discípulos para um lugar, Ele chama os discípulos para descansar. Essa é uma das dinâmicas para mim mais profundas da vida de Jesus, porque Jesus tinha um equilíbrio entre produzir, Ele era ativamente produtivo, Ele sempre estava servindo as pessoas, mas ao mesmo tempo Jesus tinha uma capacidade de pausar, de repousar. E esse equilíbrio entre o
produzir e permanecer. É uma dinâmica misteriosa em Jesus que precisa nos ensinar, porque nós estamos numa vida sempre muito alucinada, fazendo, produzindo. E Jesus aqui está nesse momento onde ele entende, depois de uma série de ações, de serviço, de amor e de cuidado, e ele vai, chama os seus discípulos e se retira para atravessar para o outro lado do Mar da Galileia, e ali eles vão repousar, descansar no lugar mais ermo, deserto, e eles então fazem esse movimento. A Bíblia vai dizer que sequer eles estavam tendo tempo para comer, porque a demanda era tão grande de pessoas com necessidades, e eles saem então para esse descanso, saem para essa pausa. E aí, queridos, o que nós vamos perceber é que quando eles atravessam o Mar da Galileia, do outro lado há uma multidão de pessoas com necessidades, que está já esperando, porque as notícias corriam e o anúncio era contínuo de que Jesus estava fazendo coisas extraordinárias. Mas este momento era um momento de necessidades reais em Jesus, porém a Bíblia vai dizer que ele altera a sua agenda. Ele adia o compromisso pessoal, e a sensibilidade, a compaixão move Jesus para parar. E ele começa então a atender, a anunciar, a ensinar aquela multidão. Este momento era um momento onde Jesus, inclusive, estava passando por um refazer-se emocionalmente pela morte do seu primo João Batista, que havia sido decapitado pouco antes por Herodes. Não é? Aquele pedido da sua esposa Herodias. Então Jesus estava passando por esse momento emocional também difícil. Ele precisava se recompor, porém ele vai parar e vai começar a ensinar aquela multidão. O texto falou de 5.000 pessoas, 5.000 homens. Jesus começa a ensinar, começa a curar, ele liberta pessoas, mas a Bíblia vai dizer que ao cair da tarde, ele percebe que aquelas pessoas estão cansadas. Bom, os historiadores falando sobre essa passagem vão dizer que provavelmente tinham mais ou menos 15.000 pessoas, porque onde tem 5.000 homens, vai ter quantas mulheres? Geralmente mais. Qualquer lugar. Se eu pedir para levantar as mulheres aqui, vão dar um banho nos homens. Então, provavelmente tinha mais mulheres do que homens naquele lugar. E onde tem mulheres, geralmente tem o quê? Crianças. Então, o que se prevê é que havia um número grande, possivelmente 15.000 pessoas. Jesus então olha para aquela multidão, já é final de tarde, ele percebe aquelas mulheres, aqueles homens cansados, e aí ele olha para os seus discípulos e ele diz primeiro para Filipe: Filipe, onde é que nós vamos comprar pão para alimentar toda essa multidão? Só que a Bíblia vai dizer que essa pergunta, na verdade, era um teste, porque Jesus já sabia o que fazer. Já tinha tudo planejado. Filipe, então, responde para Jesus. A resposta de Filipe é uma resposta lógica, óbvia e carregada de um pessimismo. Observe a resposta. A resposta de Filipe é: mas Jesus, onde é que nós vamos comprar pão? A pergunta é essa. Ainda que nós tivéssemos 200 denários, isso era uma equivalência a 200 dias de trabalho. E Filipe está dizendo: se nós tivéssemos 200 dias de trabalho aqui, em dinheiro, agora, nós não iríamos conseguir alimentar esse povo com mais do que um pão para cada um. Jesus, é como se ele dissesse assim: Jesus, para com esse papo, que história é essa? Alimentar esse povo, libera logo, manda embora, para com essa história. Mas amados, como isso revela quem nós somos. Como nós somos parecidos. Porque diante de desafios que são maiores do que nós, de desafios em que nós não temos os recursos nas mãos para atender àquela necessidade, nós sempre vamos tentar fugir daquela situação, porque nós não cremos que o que temos nas mãos é possível, é suficiente para resolver aquilo que está diante de nós. Essa semana eu recebi uma ligação da nossa administração, e a conversa foi assim para mim, eles sempre me informam, né?
E aí eles falam, pastor, olha, nós precisamos de um milagre, e é um milagrão mesmo, até o dia 5 de junho. Nós precisamos de X valor. Pastor, o que nós vamos fazer? E eu disse para eles, vamos pegar o que a gente tem nas mãos e botar na mão de Jesus. E vamos orar. E vamos orar. Não é a primeira vez, ao longo de 89 anos dessa igreja, essa situação já aconteceu várias vezes. Na minha vida pessoal, na vida ministerial, várias vezes. E a pergunta é, o que você faz quando você está diante dessa situação? Olha a resposta de Filipe. Mas Jesus, mesmo que a gente tivesse 200 denários, a gente não ia resolver isso aqui. Dá outro jeito, ele estava dizendo isso para Jesus, resolve esse negócio, libera o povo. Era uma resposta incrédula. Era uma resposta carregada de pessimismo. Como é que está teu coração hoje, querido? Diante daquilo que você tem visto, a tua visão, ela enxerga uma multidão, e você olha, e você não tem recurso nenhum nas mãos. Como você lida com isso? Há momentos, querido, que não adianta, e você precisa entender isso. Passar o dia fazendo contas, correndo atrás de um lado para o outro. Você precisa entender que no que diz respeito à vida financeira, a sua vida, a administração financeira, você precisa entrar numa dimensão que se chama fé também. É incrível como nós exercemos a fé para muita coisa, mas quando entra na área material, na área financeira, naquilo que é concreto, naquilo que é material, é conta, tá? Amanhã eu tenho que pagar tanto, e eu tenho quanto aqui. A gente começa a pensar em banco, começa a pensar em agiota, começa a pensar em muita coisa. É como se Deus tivesse problema com dinheiro. Não, deixa eu te falar, Ele é o dono do ouro e da prata. Começa a fazer um movimento na direção dEle, querido. Começa a aplicar a sua fé na sua vida financeira. Aplicar a fé traz Deus para dentro da sua história nessa área. E aqui, o outro discípulo está assistindo a cena é como eu imagino o texto, né? Eu imagino que André está olhando e dizendo assim, mas eu acho que essa resposta do Filipe não foi a melhor. Ele já chega com um menino, um rapaz. No texto fala rapaz, mas o termo grego é menino. Então se pressupõe aí uma pré-adolescência. Ele chega, esse menino tem 5 pães e 2 peixes, ele chega e ele apresenta para Jesus. Olha aqui, Jesus, tem um rapazinho aqui, 5 pães e 2 peixes, né? Mas é muito curioso, porque essa iniciativa que a gente vai olhar no texto aqui, a gente percebe que é uma iniciativa também, de qualquer maneira, desprovida de fé. Porque à medida que André faz isso, logo ele apresenta e revela o coração dele. Porque ele diz assim, está aqui, 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus, o que é isso para tanta gente? Também uma visão lógica. Meu amado, eu acho que a lógica é um presente de Deus. Eu acho que a capacidade de raciocinar é uma dádiva divina, não é, gente? Você poder fazer planos, pensar, equilibrar, você raciocinar, tudo isso é algo extraordinário. Mas isso não pode limitar você a entrar numa outra dimensão e esfera que se chama fé, onde ela é supra-racional, está acima da razão. A tua mente não explica. Não explica. E o grande problema de muitos de nós em relação a essa área é que nós vivemos apenas na dimensão do natural, do lógico, da razão, do óbvio, da escassez daquilo que eu enxergo, daquilo que eu tenho, e não entramos nessa dimensão da fé. Olhando para esse texto, ele me mostra que Jesus, quando ele olha para os 5 pães e 2 peixes, ele não enxerga o mesmo que André. Mas o que é isso para todo esse povo? Jesus não vê dessa maneira, mas ele está vendo a mesma coisa. Você consegue entender que ele está enxergando a mesma coisa, 5 pães e 2 peixes, mas o olhar dele, que vê a mesma coisa, enxerga algo mais.
Ele enxerga algo diferente. E para mim assim é a vida de alguém que anda na fé e alguém que anda pela razão apenas. Vê a mesma situação, mas um crê que 5 pães e 2 peixes pode alimentar uma multidão, e outro vai dizer, mas o que é isso? O que a gente faz? Eu quero então convidar você para olhar para essa história e enxergar os passos que foram necessários para que o milagre da multiplicação acontecesse. Quais foram os passos? Como experimentar o sobrenatural milagre da multiplicação daquilo que está nas nossas mãos? Primeiro, versículo 10, olha só. Jesus disse, mandem o povo assentar-se. Mandem o povo assentar-se. Gente, era gente demais. Imagina 15 mil pessoas. Quantos aqui já viram homem com fome? Cadê as mulheres aí? Como é que homem fica com fome? Gente, eu fico mal. Eu me dá uma agonia. É engraçado, né? Porque quando eu entro num jejum, por exemplo, eu passo bem o jejum, né? Deus já me chamou para 2 jejuns de 40 dias e pela graça de Deus sustentado na água, né? O segundo no líquido, né? Mas eu faço jejuns, mas gente, quando eu estou no dia a dia e começa a vir uma fome, é um negócio. Eu tenho sido controlado pelo Espírito, graças a Deus, mas assim, se começar a ficar muito tempo, eu começo a lutar com a minha carne. Agora, e criança com fome? Ei, mães que estão aqui, o que é criança? Agora imagina criança no meio de uma multidão de 15 mil pessoas com fome. Então, o cenário provavelmente era de uma multidão no final da tarde, meio que estressada. Por isso que Jesus para e vem cá, esse povo aí está com fome. E Jesus, ele olha, tem alguma coisa acontecendo, o povo está cansado, está desorganizado, porque isso gera bagunça. E a primeira orientação e providência de Jesus é algo tremendo. Ele fala, ei, põe esse povo todo aí para se assentar. Era muita grama, o texto diz. Vamos colocar. E o outro texto, o sinótico, o outro evangelho, quando ele fala, ele vai dizer o seguinte, que eles começam a organizar em 50, grupos de 100, 50, 100, e eles vão organizando. E eles organizam, e aqui o princípio é o seguinte: a primeira orientação para que você possa ver Jesus multiplicar o que você tem nas mãos é preciso praticar o princípio da ordem. Fala comigo, é preciso praticar o princípio da ordem. Ou seja, põe em ordem o que está desorganizado. Põe em ordem. Vamos fazer a multidão se assentar. O que Jesus está querendo nos ensinar com essa orientação? É que não há milagre de multiplicação na bagunça. Não há milagre de multiplicação na desordem. Não há milagre de multiplicação na anarquia. É lindo ver como Deus é um Deus ordenado, organizado. É só olhar para a criação dele, as estações, como ele organizou todas as coisas. Quando você lê a construção do tabernáculo, a forma tão detalhada em que Deus vai fazendo as coisas, né? Numa plantação, você vê como Deus ele faz tudo tão perfeito. Deus sempre age com ordem. Deus é organizado. Nada do que foi feito, criado por Deus, foi criado sem ordem. Na primeira mensagem dessa série aqui, pastor Oswaldo deu para nós um banho aqui da ordem de Deus, né? É algo extraordinário, a perfeição dele na criação. Queridos, essa é a primeira lição para quem deseja experimentar o milagre da multiplicação. Põe em ordem o que está bagunçado. Talvez você precise olhar para a sua vida pessoal, sua empresa. Ei, você que está aí, tem empresa, está pedindo para Deus um milagre na sua empresa, começa a organizar, paga as contas primeiro direitinho, os impostos, porque Deus não faz milagre na anarquia. Organiza, ajeita, e o que nós estamos falando aqui é de uma ordem do coração, porque Deus quer fazer algo extraordinário na nossa vida. É que às vezes a gente vai fazendo a bagunça e quer que Deus venha arrumando atrás. Se arrepende. Uma das coisas que eu aprendi na minha jornada financeira é que eu não vou acertar sempre na minha administração financeira, nem você, mas eu preciso de uma coisa.
Eu preciso apenas ter a minha consciência limpa. Dá para entender? Consciência limpa não é uma questão de eu acertar sempre. É de eu saber que estou andando de acordo com os princípios, estou procurando fazer o certo, mas às vezes eu posso falhar, às vezes eu posso cometer o erro, mas aí eu posso me apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, está aqui, eu só quero ter consciência limpa. Há momentos que eu e Martinha passamos por crise que ela durou 1 ano. Não foi fácil aquele ano para nós, né, Martinha? E para nós, a pergunta que a gente fazia era assim: como está a nossa consciência? Está em paz com Deus? Está. Então segura a onda, vamos continuar orando. Ele está nos levando para um amadurecimento de dentro, no meio da escassez. A gente adorar no meio da escassez, né? Agora, não. Eu estou passando por uma consequência de erros tomados deliberadamente, foi movido por paixão, por desejo, ou até mesmo por obstinação no meu coração, e eu estou pagando alto preço agora na minha vida familiar, pessoal, financeira, na minha empresa. Querido, se arrepende então, se arrepende, porque nós estamos diante de um Deus de graça, amém? E Ele zera a conta. A Bíblia diz que Deus não nos trata de acordo com a nossa iniquidade, não. Então só confesse e diz: Senhor, eu me arrependo, porque eu tenho administrado da minha cabeça, do meu jeito, da minha forma, eu nem te consulto para nada, mas eu quero fazer diferente agora. Deus vai zerar. Talvez você tenha algumas consequências ainda por um tempo para administrar, mas Deus vai abrir um novo tempo na sua história, eu creio nisso. Segundo lugar, qual é o segundo passo? Versículo 11 diz: então Jesus tomou os pães e peixes. Olha só, fala comigo. Jesus tomou os pães e os peixes. Bom, se ele tomou de alguém. Os pães estavam nas mãos de quem, gente? Nas mãos do menino, né? Estavam nas mãos do menino. Provavelmente depois o próprio André pegou aqueles pães e levou para Jesus e fez chegar nas mãos de Jesus. E aqui o segundo princípio é o seguinte: se nós queremos experimentar esse milagre da multiplicação, nós precisamos, faz assim com as mãos de novo, por favor. Nós precisamos agora pegar o que está nas nossas mãos e colocar, faz assim, ó, colocar nas mãos de Jesus. Esse é o segundo princípio. É preciso colocar o que você tem nas mãos certas. E as mãos certas são as de Jesus. Por que isso é importante? O texto revela isso para nós. 5 pães e 2 peixes nas mãos do menino não era nada. Certamente alimentaria o menino, talvez ali a sua família. 5 pães e 2 peixes nas mãos do próprio André, o discípulo. Mas o discípulo desconfiado, o discípulo de certa maneira incrédulo, não ia ser nada. Mas quando aquilo chega nas mãos certas, nas mãos de Jesus, algo poderoso vai acontecer. Porque o princípio aqui é que nas mãos de Jesus, 5 pães e 2 peixes fazem o alimento de uma multidão de 15.000 pessoas e ainda sobrarem 12 cestos. Interessante, né? Talvez você está olhando para o que você tem nas mãos hoje e dizendo: pá, não vai dar, não vai dar. O que é isso para tudo que a gente tem que fazer? E hoje Jesus está dizendo para você assim: você só tem que colocar nas minhas mãos. Você só tem que colocar isso nas minhas mãos. Nas mãos dele a gente tem esperança. Nas mãos de Jesus nós sabemos que nós estamos seguros. E muitas vezes nós seremos testados. Você lembra da viúva de Sarepta? Ela tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha na botija. E Elias, quando chega, pede aquilo para ele. Quantas vezes nós seremos testados exatamente dessa maneira? E é exatamente quando aquela mulher entrega para Elias que Deus vai fazer algo extraordinário. Nós pregamos há pouco tempo aqui sobre aquele azeite. Não é que ele nunca parou. O verbo lá, né, a palavra hebraica lá, ela significa ele estacionou. Até a próxima vez que aquela viúva precisasse, estava lá.
só estacionou. Por quê? Porque nunca falta no Deus provedor. Falta no banco, falta no teu agiota, mas não falta no mestre. Não vai faltar. O que representa nada nas nossas mãos, nas mãos de Jesus, é suficiente para alimentar uma multidão, para alimentar uma cidade, alimentar uma nação, para alimentar um continente, para abalar um mundo. Eu quero te convidar, querido, hoje a entregar o que está nas suas mãos, nas mãos do Mestre. E não pega de volta, tá? Porque a gente entrega, aí a gente fica esperando o que vai acontecer, né? Vamos ver. E daqui a pouco Deus está testando o coração, tu vai lá e tu quer pegar de volta. Não pega de volta o que você entregou nas mãos do Mestre. Terceira lição, terceiro princípio. Então Jesus tomou os pães e peixes e deu graças ao Pai. Terceiro princípio é, se nós queremos ver o milagre acontecer naquilo que está nas nossas mãos, nós precisamos agradecer por aquilo que temos. Só são 5 pães e 2 peixes, agradeça. Veja que é exatamente o que Jesus faz. Ele pega os 5 pães e 2 peixes, ele levanta ao Pai e ele agradece ao Pai por aqueles pães, por aqueles peixes. Amados, é muito fácil eu e você agradecermos quando nós precisamos de 50 mil e você tem, eu tenho, você, nós temos 500 mil. É muito fácil agradecer quando você precisa de R$1.000 e você tem 10 mil reais. Agora, querido, Jesus está diante de um cenário oposto. São 15 mil pessoas para serem alimentadas com fome, e Jesus olha na mesa e ele encontra 5 pães e 2 peixes, e ele então agradece ao Pai pelos 5 pães e 2 peixes. Não é tão simples assim. Como é difícil agradecer quando você tem menos do que você precisa. Quando você precisa de 700 e você tem 70, né? Quando você precisa de 70 e você só tem 7. Eu me lembro no primeiro ano do meu seminário, e estou falando aí tenho uns 53 anos hoje. Com meus 22 anos cheguei no seminário. Eu estava no meu último ano de economia, no 4º ano de economia. Trabalhava em banco e tal, e Deus falando do meu ministério já. Antes de eu entrar na faculdade de teologia, eu fugindo, entrei na área de economia e queria colocar aquela ferramenta na minha vida, mas tinha outros planos, né? E Deus então, no 4º ano, eu estou numa crise intensa espiritual já. Há mais ou menos 2 anos, vivendo a crise, no meio da minha faculdade de economia, em responder ao meu chamado pastoral. Então, quando chega no 4º ano, eu ia me formar, o curso aumentou mais 1 ano de economia. Aí eu já não aguentava, tranquei o curso de economia para responder ao meu chamado pastoral. Meu pai e minha mãe não podiam pagar minha faculdade, meu seminário, estavam pagando minha faculdade, a faculdade da minha irmã que morava em Recife. Então eu juntei todas as minhas economias e me mudei para fazer o seminário em Curitiba, sob a orientação do Espírito Santo. E aquele recurso daria para um período de 6 meses ali no seminário. Eu me lembro bem, queridos, do último dia daquele recurso. Eu fui pegar, eu guardava em envelopes, separava tudo em envelopinho, né? E fui pegar a parte da alimentação e não tinha mais praticamente nada. Dava para eu comprar 3 pães. E eu lembro que logo que eu peguei aquele dinheiro, o Senhor falou para mim claramente: agradeça, querido, pelos 3 pães. Agradeça. Eu comecei a agradecer a Deus, eu confesso, né, ali dentro do meu coração, eu gosto de uma manteiguinha com um pãozinho assim, sabe? Falei, mas Deus, nem uma manteiguinha. Nem uma manteiguinha. Eu me ajoelhei, eu saí, comprei os pães, voltei, me ajoelhei, eu me lembro. Da minha emoção naquele dia. Eu lembrava da casa dos meus pais. Eu lembrava da minha vida antes.
Porque quando você está na escassez, sempre as memórias que vêm, não precisava ser assim. Toda vez que você entra na reta de escolher o que Deus tem para você, há um confronto com o que você pode construir do seu jeito. E ali Deus falava: meu filho, agradece. Eu agradeci de todo o meu coração por aqueles 3 pães ao Senhor. Me emocionei, chorei. Não sabia o que seria amanhã. Não sabia mesmo. Comi os 3 pães. Quando terminei de comer os 3 pães, grato, emocionado, alguém bateu na porta. Eu morava num quartinho 2x2 com um armário bem antigo, aqueles guarda-roupas de Crônicas de Nárnia, sabe? É antigo. Uma cama, aquelas de mola, sabe aquelas camas de mola? Eu mandei fazer um compensado para botar em cima, porque eu não conseguia dormir, aqueles colchões que ele era todo... E ali, naquele lugar, Deus estava forjando a minha vida. Deus estava me preparando para algo que Ele tinha. E quando eu então ouvi o barulho, saí, tinha um envelope que bateram e colocaram o envelope. Eu peguei o envelope, quando eu abri era uma carta de uma senhora. Ela estava em oração em Brasília, da nossa igreja lá em Brasília. E ela disse que enquanto orava, Deus falou para ela: esse mês você vai pegar os seus tickets de alimentação e você vai enviar para aquele jovem que está lá naquele seminário em Curitiba, porque eu quero usar a sua vida para suprir a vida dele. Quando eu abri aquele envelope, comecei a ler a carta dela e vi aquilo. Sabe o que Deus falou para mim? Seu bobão, você acha que eu não estou te vendo? Você acha que eu não sei o que você precisa? Agradecer, louvar na escassez. É como se fosse parte do processo da aprovação de Deus com o nosso coração. Eu não conheço nenhum discípulo que amadureceu espiritualmente que não tenha passado pela escassez e que tenha perseverado nele louvando, e que não tenha visto o milagre da visita desse Deus provedor, e que não tenha sido incorporado numa nova dimensão de fé, e anda, e depois Deus de novo põe numa nova situação de escassez, porque Ele tem que alargar as tendas da gratidão do coração, porque Ele vai te levar para desafios muito maiores, com cenários muito maiores, e que você vai ter desafios muito maiores para lidar com eles em gratidão e não em murmuração. O que Deus vai fazendo na vida da gente quando a gente aprende a louvar na escassez é que Ele vai enraizando em nós o que importa na vida. Ele, na verdade, Ele vai expurgando de dentro de nós o amor pelo dinheiro. Ele vai tirando de nós a ilusão daquilo que está lá em 1 Timóteo, quando ele diz assim: não confia na incerteza das riquezas, essas coisas aí não vai dar nada, você não vai te segurar nada, cara. Aí ele diz assim: mas confia em Deus, que de tudo provê você. Aí ele faz um trocadilho: ricamente. Como é que você está hoje aqui? Você está passando pelo tempo da escassez? Agradeça. Foi curioso para nós, porque eu acho que tudo que a gente está vivendo aqui na igreja, esse tempo, né? Tem sido lindo demais, porque os desafios de Deus para nós foram muito grandes. Rapidamente a gente planejou os campos, 1 por ano, e Deus botou 3, 4 de um ano só. E a gente está dizendo assim: Deus, mas aí como é que o Senhor está fazendo? E no meio disso, eu e Martinha recebemos uma ligação que tínhamos que mudar o apartamento, porque esse apartamento teria que ser vendido. E aí Deus põe a gente dentro do cenário também. Vamos lá, vou mexer com vocês também, a zona de conforto de vocês. Mexeu. E há 2 semanas, quando eu preguei aqui,
A gente se organizando, né? Graças a Deus, com a possibilidade de nos organizarmos para mudança financeiramente, mas você sabe que toda mudança tem investimentos. E eu estou aqui, quando eu estou orando pelas cadeiras aqui, né? Pelas pessoas junto nas cadeiras aqui, todos nós orando antes do culto, tinha um casal lá no fundo, na última poltrona, lá no fundo, um casal, e o Senhor me apontou o casal e falou, vai lá, dá um abraço neles. Eu cheguei, fui dar um abraço neles, e quando eu estava chegando, o Senhor falou, eu quero que você semeie na vida deles valor tanto financeiro. Aí eu olhei assim, será que eu ouvi o Espírito Santo mesmo? Eu conheço a voz do Espírito, eu sabia que era o Espírito. Eu olhei para eles assim, brotou um amor no meu coração, mas ao mesmo tempo a minha lógica veio. Sabe qual foi a lógica? Mas logo agora que eu estou me mudando e preciso de recurso. No outro dia, o meu carro estava indo para a oficina para consertar um problema, e eu já sabia o valor do recurso daquele problema, porque tinha me sido dado um orçamento por alto, eu já sabia, então eu já estava com aquilo na cabeça e o Espírito Santo falou aquilo. Mas eu olhei para o rapaz, para o casal, abracei e no pé do ouvido dele eu falei para ele, Deus me mandou semear na sua vida, querido. Eu preciso do seu Pix. Ele levou um susto, pastor, para com isso aí, que é isso, Pix aí? Não, que Deus mandou eu fazer. Pastor, que isso? Para, pastor, não quero nada de você não. Não, meu amado, não é de mim. Me dê o seu Pix, senão você vai desobedecer a Deus, não é a mim não. Porque é Deus que mandou fazer isso. Ele ficou constrangido, falei, me mande, viu? Me mande lá, me mande o Pix, porque eu vou fazer. E disse para ele, inclusive disse o valor para ele que Deus mandou eu fazer. No outro dia, fiquei feliz, saí de lá feliz da vida, Deus, obrigado. Privilégio nós podemos repartir com as pessoas do que o Senhor tem nos confiado, porque não é meu o dinheiro, não é meu. Deus já mandou eu doar um carro com a Martinha, nós já doamos. Depois passou um tempo, Ele mandou doar outro carro, a gente doou outro carro. Depois Ele mandou doar um terreno, a gente doou o terreno. Nada é nosso, tudo é dele. Tudo é dele. Então isso aí a gente já aprendeu, a gente está administrando. Sabe o que é um mordomo? O mordomo é maior-domus. Ele quer dizer assim, é o dono maior da casa. Deus escolheu você e eu, todos nós somos discípulos de Jesus, para sermos mordomos da terra. Tudo que Ele pôs nas suas mãos e nas minhas mãos, Ele te deu capacidade, inclusive, de produzir riqueza. Você não pode possuir, você tem que administrar isso, porque é dele. E o que significa isso? Que você zela dessas coisas, você administra dessas coisas, e Ele te dá o privilégio de usar como se você, inclusive, possuísse, mas você não possui, porque nada pode te possuir. Nós somos dele, amém, gente? Só que Ele, que é o administrador, o dono, Ele chega para mim em qualquer hora da vida que Ele quiser da minha vida e diz, agora, Teste, você vai me dar isso. Martinha, agora eu quero isso de vocês. E sabe o que eu tenho que fazer com a Martinha? Está aqui. É como se você estivesse morando numa casa, meu amado, numa casa para alguém, e tivesse um quintal, e ele diz, você pode plantar, você pode comer daí, você pode fazer tudo, e você mora lá 10 anos, 15 anos. Só que chega uma hora o cara fala assim, eu queria que você mandasse para mim agora isso. Eu queria que você fizesse isso. O que você vai fazer se você é um mordomo? Está entendendo? Você não é dono de nada. Só que o diabo faz a gente acreditar que nós somos os donos. Não somos. E sabe quando é que você vai se encontrar verdadeiramente livre? Financeiramente, quando você entender esse princípio, que você só é um mordomo. E graças a Deus, eu vou te dizer qual é a regra do princípio. O princípio é que se você vive como dono, quando o problema chega, você tem que resolver. Se você vive como mordomo, quando o problema chega, o dono resolve. Deu para entender a regra? O que está por trás da profundidade do princípio? Quantos aqui querem ser mordomos ao invés de donos? O milagre da multiplicação acontece quando eu sou grato, quando eu louvo a Deus, quando eu bendigo. É isso que Deus tem para nós, queridos. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus quer nos entregar. O que eu creio verdadeiramente, querido, é que nós precisamos entender que quem louva no meio da escassez experimenta
o milagre da multiplicação. Em quarto lugar, o milagre de multiplicar o que temos nas mãos passa por colocar em ordem, primeiro, o que está bagunçado. Segundo, passa por colocar nas mãos certas o que está nas nossas mãos. Passa por agradecer o que Deus colocou nas nossas mãos. E em quarto lugar, preste atenção. O texto diz, então Jesus tomou os pães e peixes, deu graças, repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Fale comigo, tanto quanto queriam. Na maioria das vezes, a provisão que a gente vê na Bíblia, ela é absolutamente o necessário. Por isso que ele diz assim, tendo que comer, beber e vestir, estejais com isso o quê? Contentes, tá? Só que nesse texto, presta atenção, nessa multiplicação, não é assim que acontece. O milagre é tão poderoso, Jesus quis se revelar, que ele diz o seguinte, olha, eles vão ver algo extraordinário, que eles vão poder comer, não é só um pedaço, como o André estava pensando, não. Eles vão comer tanto quanto eles quiserem. Tanto quanto quiserem. Ontem à noite teve aqui um hambúrguer gostoso do Levi aqui, que fizeram, né? Aí eu vim buscar a Radassa aqui, aí a gente recebeu aí a bênção de 3 hambúrgueres. Aí chegamos em, foi uma bênção aquele horário da noite lá, rapaz, eu nem como à noite tão tarde assim com a Martinha, mas aquele hambúrguer lá, a gente chegou, foi um suprimento para a mudança, a gente está em mudança, a cozinha nem está funcionando lá em casa ainda, né? E aí, oh Jesus, obrigado, Radassinha com a sacolinha, chegou em casa, colocamos a mesa, sentamos, comi aquele hambúrguerzinho gostoso. Só que ontem não foi igual Jesus fez, não foi tanto quanto eu quis. Eu comi. Não, André, eu estou satisfeito. Não sei se o Andrezão está aí, André, eu fiquei feliz da vida. Tá? Mas lá não foi assim. Né? Comeram tanto quanto eles quiseram. Foi tanto, querido, tanto, que depois Jesus fala para os discípulos assim, ó, agora faça o seguinte, dá uma volta aí, vê tudo o que sobrou e coloca nos cestos. E a Bíblia diz que o que sobrou foi equivalente a 12 cestos. Fala comigo, 12 cestos. Tem um princípio por trás disso aqui, tá bom? Agora eu queria que você pudesse entender o que está por trás do texto. O que é? Qual é o princípio? O princípio é que é preciso distribuir o que você tem nas mãos. Se você quer ver milagre, distribui o que você tem nas mãos. Distribui. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Porque é distribuindo que sobra. Fala comigo, é distribuindo que sobra. Como assim, Tess? Não é retendo que sobra mais? Não. Essa é a regra da administração financeira do mundo, mas a de Deus é outra. O princípio é, reparte o que você tem, que vai sobrar. Eclesiastes capítulo 11 diz isso, claramente para nós. Ele vai falar sobre esse princípio, querido. Você lança o pão sobre as águas, você atira o pão sobre as águas. Ele tem que sair das suas mãos. E quando ele sai, ele vai, por quê? Porque você pode repartir, reparte. Ele vai como se fosse um rio, e o rio vem, vai dando a volta, o rio vai. Lá na frente, você vai precisar, e de repente, aquilo que você lançou chega nas suas mãos. É distribuindo o que sobra, igreja. O ano passado foi o ano da inundação no nosso estado, e eu queria que você entendesse, o nosso instituto gerenciou recurso financeiro de várias regiões do Brasil, de igrejas e pastores e líderes que mandaram para ajudar o estado. Olha que coisa mais linda. Gente, como o Brasil nos amou. E nós fizemos um acordo, presta atenção. Foram abertos 4 celeiros. Nossa igreja abriu 4 galpões espalhados por aí, para receber carretas do Brasil também. Recurso financeiro e carretas com mantimentos, tanta coisa. E nós tínhamos uma regra, uma conversa administrativa pastoral. Nós não vamos deixar
nada nos celeiros. Nada vai ficar. Tudo que entrar, sai. Entrou na conta, abençoa. Entrou, sai. Mais de 460 famílias, essa igreja pôde ajudar na reconstrução das casas. Mais de 260, nós literalmente podemos reequipar toda a casa, limpar, fazer tudo por causa desse recurso que veio do Brasil inteiro. Mais uma... Obrigado, Alisson. Uma pergunta honesta, sabe qual foi? Na reunião administrativa, foi assim: homens de Deus, nossos anciãos, homens de Deus, falando: pastor, nós também somos uma igreja que fomos atingida no nosso prédio. Nosso prédio ficou, obrigado, nosso prédio ficou 40 dias, 1,60 m com água aqui dentro, lá embaixo. 3.500 metros quadrados, nós perdemos absolutamente tudo. Então a pergunta dos nossos gestores aqui, homens de Deus, homens íntegros, foi: pastor, esse recurso está vindo para abençoar o Rio Grande do Sul, que passou pela tragédia. Nós também passamos. Será que parte disso nós podemos usar para reinvestir na reconstrução? E em plena unidade espiritual e discernimento do Espírito, numa segunda-feira à noite, presta atenção, a nossa decisão juntos, sabe qual foi? Não, nós não vamos tocar em nenhum centavo. Moralmente falando, nós diante de Deus sabemos que até poderíamos, porque fomos atingidos, mas eticamente nós não vamos fazer, para que não haja nunca um questionamento sobre as pessoas que investiram no Rio Grande do Sul, que nós usurpamos de algum valor para nós. Uma aliança feita com Deus, nós não vamos tocar em nada. Queridos, isso era noite de segunda-feira, se eu não me engano, terça-feira. Eu estou entrando aqui, porque eu andava aqui de barco e de um jipe que um amigo me emprestou, com as rodas da altura disso aqui, ó. E eu vim aqui todo dia, porque eu tinha que trazer guarda aqui para proteger o prédio aqui. Quer dizer, para ajudar Jesus a proteger, né? Porque na verdade ajudar Jesus piorou, né? Porque Jesus não precisa de ajuda. Era para minha consciência dizer para vocês: olha, gente, nós fomos responsáveis. Era para isso. Até porque tinha uma janela aberta aqui, que estava todo mundo suspeitando que já tinha entrado e roubado um monte de coisa. E eu vinha de jipe, deixava o segurança, ele entrava, voltava e fazia isso durante o dia. Manhã, 6 da manhã eu chegava para render guarda aqui. E à tarde eu estava vindo com 2 pastores juntos, no dia seguinte àquela reunião, àquela decisão. No dia seguinte, quando eu recebo a ligação de uma igreja do Brasil, dizendo: olha, nós vimos o vídeo de que o prédio de vocês está dentro da água. É isso mesmo? É. Bom, a nossa igreja fez uma reunião aqui e decidiu fazer o investimento para reconstruir o prédio de vocês. O que você está vendo aqui reconstruído lá embaixo, tudo, foi feito um orçamento de 1,5 milhão ou 1.800.000. Essa igreja investiu R$900 mil para restaurar o prédio. Absolutamente no dia após da decisão, Deus estava dizendo: é distribuindo o que sobra. Não é retendo que eu faço um milagre. É quando você doa, é quando você dá, é quando você diz: vai. Fizemos um acordo com a Varig aqui, que nos deu um desconto pelos próximos 3 anos, que foi um valor de R$500 mil de descontos. Então vai fazendo a conta, 900 com 500 deu 1.400.000 já. Deus vem suprindo todas as nossas necessidades, porque o coração dessa igreja não tem apego pelas coisas, tem apego por pessoas. Deus nos ensinou que nós amamos pessoas e usamos as coisas para amar. É isso. Eu quero terminar. O que Deus está falando com você? Guarda no teu coração algo. Olha para mim aqui. Você
pode imaginar nessa cena o menino falando assim: não, mas eu não vou entregar isso aqui não, isso aqui é meu. Isso aqui 5 coisas. Jesus, se vira aí. Você pode imaginar? Tinha uma demanda tremenda e aquele menino dizendo: não, isso aqui é meu. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O milagre não era só para a multidão, o milagre era para o menino. Você já parou para pensar nisso? Que o menino ia comer 5 pães e 2 peixes. Talvez não isso, porque aquilo deveria ter algumas pessoas de parentes ali. Ele ia comer bem menos. Você está entendendo o que significa? O milagre não abençoa a multidão só. O milagre também abençoa a vida daquele menino que não reteve para si a semente que era para ser multiplicada. Eu creio, querido, que o que é para ser semeado não pode ser comido. Fala comigo: o que é para ser semeado não pode ser comido. Se você come a semente que é para ser semeada, você, querido, não tem o milagre. Entendeu? Nós temos uma história de milagre porque aquele menino não comeu o que era para ser semeado. Esse é o princípio do dízimo. Isso não é semente para ser comida, é para ser semeada. O princípio da oferta é esse. Você só vai ver multiplicar na sua vida quando você entender esse princípio. Os 10% do dízimo não é recurso para ser comido, é para ser semeado no reino de Deus. A oferta que Deus te dá além do dízimo não é para você comer, é uma semente para ser semeada, e Deus vai multiplicar. Vamos terminar. O texto diz que depois que todos receberam em abundância tudo o que quiseram comer, e depois que todos estavam fartos, versículo 12, fartos, Jesus disse: recolhei os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Eles recolheram em 12 cestos cheios. E aqui tem uma lição tremenda, porque os 12 cestos representavam as 12 tribos de Israel, e Deus estava dizendo, o próprio Cristo falando, que quem colocar a sua fé em mim como Deus provedor e a própria provisão, não vai faltar para ninguém. Toda a nação de Israel era representada naquelas 12 tribos. O que isso significa para nós aqui? A mesma coisa. Que se você crer, se você confiar nele, se você entregar o que está nas suas mãos para ele, não vai faltar nada sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Eu creio nisso. Quantos gostariam de poder dizer hoje, né? Está sobrando, está sobrando. É maravilhoso. Eu quero concluir com alguns princípios. O primeiro deles, guarda aí: Deus nos prova na área que mais quer me abençoar. Deus nos prova na área que mais quer nos abençoar. Sabe qual é a oferta que mais dói? Também vai ser a que mais vai produzir. Segundo princípio, para concluir aqui: a semente sai das minhas mãos, mas não sai da minha vida. Fala comigo: a semente sai das minhas mãos, mas não sai da minha vida. Lembra? Vai voltar. Terceiro, o dinheiro é um instrumento para servir a Deus e ao meu próximo. É isso. Aquilo que eu não posso doar me possui e se tornou o meu Deus. Eu só dou, eu só posso dar, querido, aquilo do qual eu sou livre, não me possui. Outro princípio: doar para o reino de Deus, o reino dos céus, é juntar tesouro onde a traça nem a ferrugem podem comer nem destruir. Quinto princípio: quando Deus prova a nossa fé, é para nos levar para o sobrenatural, uma nova dimensão. Sexto, creia: a oferta dada de coração sempre volta multiplicada. Vamos terminar olhando para as qualidades da oferta do menino. Foi uma oferta sacrificial, sim ou não? Sacrificial.
entregou o que tinha num tempo de escassez. A qualidade da oferta do menino é que foi uma oferta generosa. Ele pensou mais nos outros do que em si mesmo, mas no final foi abençoado por isso. A oferta dele foi uma oferta de fé. Ele não sabia o que aconteceria depois que ele entregasse aqueles 5 pães e 2 peixes. Ele apenas entregou, ele apenas creu. Sabe por quê? Porque ofertar é uma questão muito mais de crer do que de possuir. Fale comigo, ofertar é uma questão mais de crer do que de possuir. Lição final de tudo que estudamos. Quando Deus pede uma semente sobrenatural, aos meus olhos, sobrenatural, Ele já tem preparado uma colheita de milagre, uma multiplicação também sobrenatural. Eu quero terminar esse encontro dizendo: por que estamos ensinando tudo isso para a igreja? Por quê? Porque nós, como igreja, como pastores, servos dessa igreja, temos dito para Deus: nós queremos, sim, Senhor, ver essa igreja ser uma igreja liberta do Deus Mamon e livre para servir ao Senhor com tudo o que somos. Fale comigo, tudo o que somos e tudo o que temos. Nós não podemos separar essas coisas da nossa vida. Ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada. Feche os seus olhos, vamos orar. O que Deus falou com você? Quero te convidar a orar ao Senhor, a fazer a declaração daquela mulher que quebra aquele vaso cheio de especiaria diante dos pés de Jesus. Eu quero orar com você, lembrando de histórias em que pessoas entenderam que o que mais valia, como Maria, era estar aos pés do Mestre. Eu não sei o que você tem considerado precioso na sua vida, querido, mas essa série de mensagens tem o propósito de dizer para você que o seu bem mais precioso é uma pessoa, é Jesus. E que nós não somos dessa terra, nós somos forasteiros aqui, nós estamos de passagem, nós não vamos levar nada. Não se apegue às coisas deste mundo, mas use o que Deus tem te dado para a expansão do reino. Sim, você vai usar para usufruir com a sua família, isso não é pecado. Você vai usar para celebrar, construir memórias com sua família. Amém, glória a Deus. Mas preciso dizer, você não precisa de dinheiro para isso. Você precisa só de vontade. Mas não há nada que impeça você também fazer um museu de memórias com amigos, com famílias, porque Deus tem te dado condições para isso. E isso agrada a Deus, isso alegra a Deus quando é feito para o louvor da glória dele. Mas não é sobre isso. É sobre você pensar além de você. É sobre você pensar no reino. É sobre você pensar em amar com os seus recursos, em abençoar com os seus recursos, em ver o avanço do reino de Deus, igrejas nascendo, discípulos sendo multiplicados ao redor do mundo, daqui aos confins. Não vai acontecer sem que todos nós sejamos livres e possamos consagrar a Ele tudo. Dizer: Senhor, está aqui, eu sou fiel no meu dízimo, Senhor. Isso aqui é seu, eu estou te devolvendo para o avanço do reino. Mas eu quero também separar uma parte para ofertar, ofertas missionárias. Deus tem coisas extraordinárias para fazer por nós. Adore ao Senhor com essa canção. E qual é a sua resposta para Deus? Qual é a sua resposta? À medida que Deus for falando contigo, se você quer dizer: Deus, eu quero consagrar a minha vida toda, os recursos, tudo ao Senhor, tudo que eu sou e tenho, vai ficando em pé onde você está. Nós vamos orar consagrando a Deus todas as coisas. Adore ao Senhor com essa canção. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer
que você tem nas suas mãos. Entrega para Ele, diz: Senhor, eu estou entregando tudo que sou e tenho ao Senhor, Pai. Diga para Ele: Senhor, Tu és tudo para mim. Ele é o meu tesouro, querido, Ele é o seu tesouro. Declare isso, nada mais importa. Encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Queria que a igreja continuasse orando, porque eu quero orar por pessoas que hoje querem ter um encontro com o bem mais precioso, que não é algo material, é uma pessoa, Jesus. Talvez você tenha estado aqui hoje celebrando com sua família os batismos. Talvez você esteja aqui passando por essa cidade. Talvez você seja da cidade e veio aqui visitar a convite de um amigo. Eu quero te dizer que Jesus ama você e que o desejo dele é ter um relacionamento contigo, e que não há nada mais precioso na sua história de vida que você possa receber na sua vida do que Jesus, do que o perdão dos pecados, do que a novidade de vida que Ele tem para você. Por isso eu quero conduzir você que deseja hoje entregar a sua vida a Cristo Jesus e fazer dele o seu maior tesouro. Eu quero te convidar a uma oração de fé. Uma oração é um passo apenas para um encontro que vai mudar a sua história, o seu destino nesta vida e por toda a eternidade. Se você deseja esse encontro com Ele hoje, a igreja está orando. Eu quero que você, aí onde você está, você possa fechar os seus olhos e faça uma oração com fé no seu coração, porque Ele está aqui e Ele deseja encontrar-se com você hoje e mudar a sua história e o seu destino. Se você deseja isso, faça aí uma oração, repita essas palavras. Se você concordar, repita comigo essas palavras. Diga assim: Deus, muito obrigado pelo teu amor por mim. Obrigado por me trazer a este lugar nesta noite. Obrigado por ouvir sobre o teu poder, capaz de multiplicar recursos, capaz de mudar destinos de pessoas, capaz de perdoar pecados, capaz de entregar um futuro cheio de esperança. Jesus, hoje eu quero sim, eu faço a escolha de ter o Senhor como meu maior tesouro. Eu declaro hoje com os meus lábios que eu sou um pecador, mas que eu me arrependo dos meus pecados, mas que Tu, Jesus, me perdoas, Tu me aceitas e Tu podes mudar a minha história. E hoje eu te convido, Jesus, para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Entra no meu coração e a partir de hoje, Jesus, me leva, me conduz, me dirige, para que eu possa viver agora a Tua história para mim, os Teus planos para mim. Eu oro assim, Jesus, com gratidão e com fé, em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar essa música novamente. Eu queria ver quantas pessoas aqui fizeram essa oração pela primeira vez na sua vida. Faz um sinal com a sua mão, pode levantar bem alto. Há pessoas aqui nesse auditório que fizeram essa oração. Alguém que eu não estou vendo aqui, amém, glória a Deus, Senhora, pode vir aqui, eu quero abraçar a senhora, amém. Se há mais alguém que fez essa oração, enquanto nós cantamos essa música, sai do seu lugar, eu quero ter a alegria de abraçar você, de abençoar a sua vida. Que Deus abençoe a senhora, bem-vinda à família de Deus. Ele é o nosso maior tesouro, Precioso Jesus. Adore. Se você fez essa oração, sai do seu lugar e vem. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel.
Não importa quanto custou. Declare isso. Quanto custou? Jesus, teu valor é maior. Amém, amém. Se Deus falou com você, vem. Se você fez essa oração, Teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. declara isso, igreja. Eu encontrei. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Ele tem nome, é Jesus. Eu encontrei o bem. Mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que Estava estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Que história tão linda, aquele momento em que Jesus vai visitar as manas, né? Os manos. E Marta tá lá agitada, trabalhando, produzindo, porque ela queria acolher Jesus bem. Mas a Maria ficou lá, bem nos pés dele. E essa palavra é tão forte quando diz assim: ô Marta, não quero nada de você não, querida. Tudo que importa é a nossa comunhão. E quando Jesus fala para Marta: olha, Maria escolheu a melhor parte, ele estava falando tudo o resto. Presta atenção, igreja. Tudo o resto que você está correndo atrás aí vai passar. Ela escolheu a melhor parte, porque isso não vai passar. Ninguém pode tirar de nós esse tesouro, entendeu? Todos os outros tesouros da terra a traça vai destruir, mas Jesus
é a salvação, algo que ninguém pode dar e ninguém pode tirar, só Jesus. Hoje está acontecendo o maior milagre da história de vocês, que tesouros terrenos não compram, não pagam, porque foi pago pelo sangue de Cristo Jesus, daquele que morreu para se encontrar com vocês. Estende as mãos para essas senhoras aqui, nós vamos abençoá-las. Pai, nessa noite o Senhor recebe na sua família mais 3 joias preciosas. Elas estão em estações diferentes da vida, em fases diferentes da vida, mas no mesmo dia elas estão tendo o privilégio de se encontrar com um tesouro que ninguém mais pode tirar delas. A salvação, Jesus, que tu concedes hoje a elas. Obrigado, Deus, porque hoje tudo mudará na vida delas, não apenas para esse tempo terreno, mas para a eternidade delas. A partir de hoje, Senhor, elas têm o nome delas escrito no livro da vida, e ninguém pode tirar, roubar isso, porque isso vem das mãos do Senhor. Sela, marca o nome delas hoje, e sela com o teu Espírito Santo o coração delas. Vem trazer agora mesmo, vem fazer morada nelas. Nós declaramos sobre elas agora, Pai, um novo tempo, uma nova história, uma nova jornada, onde o Senhor agora vai conduzi-las pelas mãos, onde elas irão se surpreender com o bom pastor. Que hoje, Pai, toda tristeza, angústia, preocupação, dor seja aqui, neste momento, agora mesmo, curado, liberado, restaurado pelo poder da tua presença nelas. Que a partir de hoje, Pai, elas saibam que elas têm uma família espiritual, para que elas possam crescer e caminhar contigo e conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Tá vendo aquela luzinha lá, ó? Lá aquela luzinha, tem pessoas lá esperando. Vocês vão acompanhá-las ali para orar com elas lá. Igreja, nós saímos daqui hoje com essa palavra. Quando o evangelista Lucas, ele escreve, ele vai dizer assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Que Deus nos abençoe. Amém, glória a Deus. Pode celebrar.